Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Geraldo aqui para mais uma aula de literatura, tá? E sem mais delongas, a gente hoje vai falar de um conteúdo muito importante, muito predominante, muito presente nas avaliações externas, principalmente no Enem e nos vestibulares, tá? Hoje nós iremos trabalhar o chamado parnasianismo. Mas acredito que vocês já se depararam que esse conteúdo não está no livro didático da nossa disciplina. É verdade. Mas nem por isso a gente vai deixar de contemplar um conteúdo tão importante e tão cobrado, tá? No começo deste ano, também não há esse conteúdo, nem parnasianismo, nem simbolismo, no livro do terceiro ano. E nós começamos o ano letivo dessa forma, trazendo à tona todo o apanhado histórico-literário da escola parnasiana e também da escola simbolista. E vocês também terão acesso a esse conteúdo, a esse material, tá bom? Eu espero que vocês gostem da aula, tentarei ser sucinto, certo? A escola parnasiana, como eu falei para vocês, ela é muito importante para a nossa literatura. É uma escola essencialmente poética e essencialmente brasileira, essencialmente nacional. Isso quer dizer que não aconteceu, não houve histórico literário do parnasianismo em outros lugares a não ser aqui no Brasil, tá certo? E aí nesse primeiro slide a gente já se depara com a chamada tríade parnasiana, a trindade parnasiana. Os três autores mais importantes, mais imponentes, que deram a cara à tapa, né? Justamente para trazer esses caracteres novos da literatura para nossa nacionalidade, né? Que já estava meio que apegada àquela coisa do romance romântico, tá certo? Aquela coisa do realismo, do naturalismo, e agora vem agregar maiores informações, né? Trazendo à tona esse novo arcabouço literário chamado de parnasianismo. E aí o parnasianismo, claro, logicamente, que ele teve mais autores, não somente essa tríade parnasiana, mas os principais pilares que fizeram acontecer a escola e alavancar, dar aquele solavanco para o surgimento da mesma, né, foram Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. O Correia ficou deslocado, peço desculpa, tá? Mas essas foram as três figurinhas carimbadas da escola parnasiana aqui no país, tá certo? Então é muito importante falar acerca dos três. Os três foram muito importantes para a nossa literatura, tá certo? Então assim, trabalhando agora a parte introdutória da escola, né? O parnasianismo ele foi contemporâneo do realismo-naturalismo, estando, portanto, marcado pelos ideais cientificistas e também revolucionários do período. Ou seja, pessoal, a ciência e a revolução são duas palavras-chave que se fazem muito presente na escola parnasiana, tá? A gente já está aqui falando da segunda metade do século XIX, onde tudo isso, né, essa inovação tecnológica, a questão do trabalho massivo, a questão da revolução industrial, do surgimento do maquinário pesado, tudo isso vem surgir e corroborar para essa inovação, também na literatura, tá certo? Bom, alguns livros de literatura datam o surgimento do parnasianismo em 1882 e outros livros datam 1881. Eu prefiro achar que realmente o parnasianismo surgiu em 82 através da publicação do livro Fanfarras de Teófilo Dias. Geralmente, para o surgimento de uma nova escola literária, eu acho que vocês já perceberam, existe o lançamento de uma obra, né? E a obra da vez, lançada, publicada em 82, foi a obra Fanfarras de Teófilo Dias. É interessante que geralmente a pessoa que lança a obra inaugural, ela não faz parte, geralmente, daquele grupo, daquele agrupamento dos mais importantes autores daquela dita escola, né? Por exemplo, o Teófilo Dias, ele vai também corroborar para a ascensão da escola parnasiana, só que ele não vai ser tão importante como a tríade parnasiana, né? O Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. Ele não vai ser tão importante assim, ok? Então data-se o surgimento em 82
e seu término 11 anos depois, né, em 1893, que é quando se inicia o simbolismo também aqui no Brasil, que é outra escola essencialmente nacional, tá certo? Então, assim, uma historinha para vocês agora, né? Como eu falei para vocês, a literatura adora andar de mãos dadas com a arte, com a história. Então, assim, Geraldo, por que a escola parnasiana se chama parnasiana, né? Por que esse momento literário se chama parnasianismo? Bom, na realidade, a palavra, essa expressão Parnaso, ela faz alusão a um monte lá na Grécia, que até hoje é muito visitado, porque acredita-se, até hoje, né, que ele era habitado pelo deus Apolo, certo? Que é o deus da arte e o deus do sol. E também por algumas musas, que servia de inspiração para os poetas criarem as suas poesias, tá? E aí logo abaixo tem uma foto desse Monte Parnaso, que é uma civilização antiga, né? E tal, você percebe aí, está em ruínas, mas ainda é um local muito visitado na Grécia. A Grécia tem esse arcabouço muito grande de história para toda parte, tá certo? Então acredita-se que esse monte recebia esse deus e também algumas musas e tal, que serviam de inspiração para os poetas. E aí se criou, né, se batizou essa nova escola literária de parnasianismo, justamente fazendo alusão a esse monte, tá certo? Bom, o parnasianismo ele foi uma escola essencialmente poética, como eu havia falado para vocês anteriormente, ou seja, o que eu entendo por essa expressão essencialmente poética me faz entender que não houve prosa, e sim apenas poesia, tá certo? E esse momento histórico literário trouxe muita divergência e onde também foi escancarado alguns abusos sentimentais dos românticos, principalmente no que tange ao aborrecimento. O parnasianismo ele tentou justamente se afastar total dos preceitos da escola romântica, porque já era ultrapassado e também como é uma escola nova, mais moderna do que aquela anterior, justamente queria colocar em pauta aquilo que de mais importante lhe acarretava, né? O que estava surgindo nesse momento. Então a escola ela vai adotar uma linguagem bem mais trabalhada, uma linguagem bem mais culta, certo? Com um monte de palavra sofisticada e pouco escutada, ou seja, um monte de palavra em comum, certo? E essas palavras elas serão dispostas na construção de frases, atendendo à necessidade de uma métrica muito bem acabada e de um ritmo muito regular, que dificulta até mesmo a compreensão de quem já lê poesia, de quem já observa poesia, até mesmo o processo de construção do texto poético. Mas tudo isso vai ser muito característico da escola parnasiana, porque a escola parnasiana vai ser muito formalista, certo? Quem faz parte, quem bebe da fonte da escola parnasiana, vai ter muito em pauta essa questão da preocupação formal, uma formalidade muito grande, tá certo? Então, para os parnasianos, a poesia deve pintar objetivamente as coisas sem demonstrar emoção. A emoção, para mim, é o de menos. É justamente o que eu falei para vocês. A coisa do romantismo, a coisa da emoção, aquela coisa melosa, para mim é o que menos interessa. O que mais interessa para mim nesse momento mesmo é a questão de eu ser objetivo, de eu ser culto, de eu ser formal e também de eu me apegar muito a não a emoção, e sim a questão da descrição de objetos clássicos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais e melhor sobre isso, tá? Então você já começa a experienciar, né, o que de fato vai servir para trazer à tona essa nova escola parnasiana, tá ok? Então, atendendo a algumas expectativas ou não, a escola parnasiana vai trazer justamente essa questão da formalidade muito rigorosa na construção das poesias, porque a escola parnasiana é essencialmente poética, o que me faz entender e dizer que não há prosa nesse momento, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Já falei um pouquinho, mas é importante a gente trazer à tona novamente, né? O que estava acontecendo no país naquela metade do século XX? A abolição da escravatura, em 1888. Um ano depois, a queda do regime imperial, com a chamada Proclamação da República. Também, nesse momento histórico, se faz presente o fim do regime militar e também o desenvolvimento dos governos civis e também a restauração das finanças,
é impulsionado ao progresso material. Ou seja, tudo isso de inovador, de novo que vem surgindo, que serve para esse meu contexto histórico, também respinga na consolidação e no surgimento dessa nova escola literária. Ô Geraldo, mas de fato, o contexto histórico, ele é importante, ele se faz presente para essa nova escola literária? Com certeza. A literatura bebe da fonte de tudo aquilo que está acontecendo na nossa história naquele momento, tá certo? Então, há sim uma presença muito massiva, muito grande dos acontecimentos históricos, também na questão da criação e do surgimento de uma nova escola literária, tá certo? E aí, depois das agitações do início da República, o Brasil atravessou um período de paz política e também de prosperidade econômica. Aquele suspiro, né? Aquele alívio. Um ano após a proclamação da República, instalou-se a primeira Constituição e, em fins de 1891, Marechal Deodoro dissolve o Congresso e renuncia ao poder, sendo substituído pelo Marechal de Ferro, o chamado Floriano Peixoto. O que também vem corroborar para aquilo que eu falei anteriormente, né? A história sempre se faz presente na literatura e vice-versa. Esse detalhe aí com certeza vocês já viram na disciplina de História, né? Juntamente com o professor Adriano, o professor Marcos, tá? Então assim, você me pergunta, Geraldo, tudo bem, o surgimento de uma nova escola literária, ok. Mas quais seriam as características de maior impacto dessa nova escola, né, do chamado parnasianismo? Trago para vocês. A chamada arte pela arte. Galera, essa questão de arte pela arte é uma expressão muito bacana, porque de fato é o que mais vai valer para a questão da construção e constituição dos meus textos poéticos, tá? Arte é compreendido de determinada forma. Fazer poesia é arte para o parnasiano. Então a poesia ela não pode ser elaborada de qualquer forma, de maneira nenhuma. Tem que ser um texto estritamente, de fato, poético, cumprindo todos os seus caracteres e fazendo uma poesia realmente, de fato, que desbancasse qualquer outra. Muito bem acabada, com métrica, rima, totalmente formalizadas, com palavras de difícil acesso, palavras incomuns, certo? Um vocabulário realmente muito rigoroso, certo? Então tudo isso vai se fazer muito presente, de modo muito assertivo na escola parnasiana, tá certo? Então, era justamente isso, fazer uma poesia artística, certo? Principalmente apelando para aquele lado de eu não falar sobre emoção, de sentimentalismo, mas falar de objeto clássico, de resgatar a cultura greco-latina e a cultura greco-romana, tá certo? É por isso que logo abaixo aqui do slide você vê a pintura de Vênus, né? Justamente trazendo essa questão do corpo perfeito, da mulher, do homem, essa coisa clássica. Desculpa. Essa coisa clássica, tá? Então tudo isso se faz muito presente, de modo muito claro, de modo muito objetivo, dentro das características da escola parnasiana. Bom, a questão da impessoalidade. A visão do escritor era o que menos interessava. Na realidade, era importante colocar a abordagem dos fatos, o que de fato aconteceu, tá certo? E não a questão do detalhismo, como a gente via presente, né, nos textos realistas, naturalistas, não. O impacto maior vai ser justamente eu ser impessoal, tá certo? O culto da forma, que vem justamente agregado àquela coisa da arte pela arte, né? A busca pelo poema perfeito, as chamadas rimas raras. Existem as rimas raras, existem as rimas ricas e existem as rimas pobres, tá certo? Existe essa classificação tripla de rima no processo de elaboração do texto poético parnasiano, tá ok? Muito bem. As palavras perfeitas, a forma do poema é vista como uma deusa. Então, justamente essa troca, essa alusão, né, esse paralelo que é feito entre o culto à forma daquela cultura clássica, daquela deusa grega, né, a busca pela perfeição, o culto da forma, e justamente trazendo à tona esse equilíbrio,
essa característica, essa alusão justamente no processo de construção da minha poesia. O resultado imediato dessa visão seria o endeusamento dos processos formais do poema. A verdade de uma obra residiria em sua beleza, e a beleza seria dada pela elaboração formal. Quanto mais formal fosse o meu poema, a minha poesia, mais presente ela ia ser na escola parnasiana. Mais bem recebida ela seria pelo meu grupo de autores parnasianos. Essa mitologia da perfeição formal e, simultaneamente, a impotência dos poetas em alcançá-la de maneira definitiva é o tema do soneto de Olavo Bilac, intitulado Perfeição. Olha só a intuição do Olavo Bilac. Vou intitular uma das minhas poesias mais famosas, um soneto super famoso meu, de perfeição, justamente para fazer alusão àquilo que nós, autores parnasianos, buscamos na hora de sentarmos e criarmos a nossa poesia. O nosso culto à forma, né? A nossa perfeição. Justamente não existiria palavra melhor, mais predominante do que essa para batizar, vamos dizer assim, a poesia, né? Outra coisa também muito importante é a objetividade. Os autores parnasianos, eles costumam ser bastante objetivos e claros, certo? Sem rodeios. Então, objetividade no tratamento dos temas abordados. O escritor parnasiano trata os temas baseando na realidade, deixando de lado o subjetivismo e também a emoção. Características de escolas anteriores que não se fazem presente de modo algum na escola parnasiana. Outro ponto também muito importante que eu já falei, mas é interessante retomarmos, é a questão do preciosismo vocabular. Palavras de difícil acesso, vocabulário muito formal, certo? Então o poeta ele evita a utilização de palavras da mesma classe gramatical em suas poesias. É justamente aquela diferença que eu falei para você, né? A rima pobre é uma rima que utiliza a mesma classe gramatical entre as palavras. A rima rica é aquela que utiliza classe gramatical diferente. E a rima perfeita ou a rima rara é justamente aquela que podem até utilizar a mesma classe gramatical, mas são palavras que rimam e são palavras estranhas, alheias, que causam certo incômodo na hora da leitura, porque eu não sei o significado. Ou seja, é a utilização de uma palavra realmente rara no entorno da minha poesia, que chama a atenção do meu público leitor, e ele vai ter que pesquisar para compreender de fato o que aquela palavra está fazendo naquela poesia, certo? É essa diferença entre rima pobre, rima rica e rima rara ou perfeita, tá certo? Muito bem. Tornando-se dessa forma, né, a utilização de rima rara ou perfeita, a questão das obras parnasianas de difícil compreensão por parte dos leitores, tá certo? Mas quanto mais a palavra for difícil, for de difícil acesso, for estranha, for alheia ao meu vocabulário, mais predominante essa palavra que se faz presente no meu texto poético, mais predominante esse meu texto vai ser no parnasianismo, tá certo? E o descritivismo é descrever detalhadamente um objeto ou uma cena. Esse objeto fazendo parte da cultura clássica, da cultura greco-romana, greco-latina, e essa cena também fazendo parte, esse resgate da cultura latina, da cultura greco-romana, da cultura clássica. Tá ok? Muito bem. Como seria a questão estrutural e os principais temas trabalhados e abordados dentro desse arcabouço da poesia parnasiana? Lembramos sempre que a escola parnasiana foi essencialmente poética, tá certo? Não existiu prosa, é sempre importante trazer essa informação, resgatar essa informação. Então, geralmente, os autores eles preferiam a questão do soneto, aquela articulação, né, de 4 estrofes, 4, 4, 3, 3. As duas primeiras com 4 e as duas últimas com 3, tá certo? A valorização da metrificação, ou seja, o mesmo número de sílabas poéticas é usado em cada verso. É uma predominância, é uma preocupação muito grande. Outra coisa também que faz parte da questão das temáticas abordadas e trabalhadas, temas da mitologia grega e da cultura clássica, que são muito frequentes nas poesias parnasianas. Já havia falado, mas é sempre importante reiterar. A visão carnal do amor
Em oposição à visão espiritual dos românticos, no caso, a Vênus é citada como modelo de mulher, a deusa Vênus, né? A deusa da beleza, toda aquela beleza, a verdade, o corpo da mulher vai ser adorado, idolatrado, justamente fazendo alusão à deusa Vênus. Em vários poemas, os parnasianos apresentam suas teorias de forma escrita e sua obsessão pela deusa forma. Essa deusa forma nada mais é do que a arte pela arte, tá certo? E do que também o culto à forma. Para mim, o que mais chama a atenção na escola parnasiana é esse zelo, esse cuidado com a formalidade e com a forma também padrão de qualificar a mulher como clássica, como bonita, certo? Como perfeita. E justamente criar esse paralelo entre a mulher e também a criação da minha poesia. Bom, aí nós temos outra imagem, né, dos 3 principais monstros do parnasianismo aqui no país. Nós temos aí o Olavo Bilac, que é tido como o pai, o mestre, né, dentre os 3 da tríade. Olavo Bilac, o principal, o papa do parnasianismo. Aí nós temos Raimundo Correia e nós temos também o Alberto de Oliveira, os 3 principais pilares da escola parnasiana. Bom, Olavo Bilac, né, ele é considerado o príncipe dos poetas. Existe até uma rua em Fortaleza que eu trabalhava justamente nessa rua e recebia o nome do Olavo Bilac, certo? Ele é tido como o príncipe dos poetas. Ele consegue fugir um pouco da frieza do parnasianismo. Por quê? Porque ele reflete sobre a existência, ele traz também com muita força a questão da temática da perfeição, trabalha também a questão nacionalista, aborda a questão da mitologia, trazendo a questão do resgate da cultura clássica, né, lá presente do trovadorismo, da cultura greco-romana, greco-latina, tá certo? E ele também trabalha de modo muito sutil, muito leve, o sensualismo, principalmente voltado à mulher, tá certo? Aqui nós temos o texto mais rigoroso, o texto mais formal e o texto mais altamente representativo da escola parnasiana. Porque há todas as características faladas e ainda há a questão muito grande de metáforas e de figuras de linguagem, tá certo? Então eu trouxe para vocês aqui um pequeno fragmento de Profissão de Fé de Olavo Bilac, um pequeno trecho, onde ele diz o seguinte: invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Por isso, corre por servir-me sobre o papel. A pena, como em prata, firme corre o cinzel. Tosse, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubi. Bom, você percebe nesse momento, né, que logo no primeiro verso, lá na primeira estrofe, você percebe que existe uma certa alusão. O ourives é aquele que trabalha com pedras preciosas. E ele, através do processo de lapidação, né, de metamorfose daquela matéria pura, ele transforma aquele material bruto em uma joia rara, tá certo? E ele faz justamente essa tradução. Ele inveja o ourives na hora que ele senta e escreve, porque ele faz praticamente a mesma coisa. Ele trabalha aquele conjunto de palavras, aquele vocabulário e transforma em uma joia rara, que é justamente a poesia, tá certo? E aí no decorrer da poesia ele vai justamente fazendo mais alusões em relação ao trabalho do ourives e em relação também ao trabalho do poeta parnasiano, que são trabalhos diferentes, mas que têm esse cruzamento. O mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo amor ao trabalhar a questão da formalidade na hora de transformar aquela matéria pura, certo? Aquela matéria bruta, em algo de grande valia e de grande notoriedade, certo? Para as pessoas, como uma joia rara. Bom, as obras mais importantes do Olavo Bilac, né? Poesias, um conjunto de poesias, um livro de poesias de 1888, Tarde, de 1919, e ele também escreveu poesias com grande habilidade técnica sobre temas greco-romanos.
Fez numerosas descrições da natureza, ainda dentro do mito da objetividade absoluta, porém os seus melhores textos estão permeados por conotações subjetivas, indicando uma herança romântica. Lembrando sempre que isso não foi resgate do romantismo, tá? Existem certas conotações, certas passagens que lembram a escola romântica, mas que não tem nada a ver, não houve necessidade de pesquisar nada no histórico literário da escola romântica para que o Olavo Bilac crie suas obras, tá certo? O Olavo Bilac também tratou do amor a partir de dois ângulos distintos, o amor platônico e também o outro sensual. O amor platônico é aquele que você sonha, só que dificilmente você vai alcançar, porque é uma coisa assim tão de difícil acesso que é meio difícil até imaginar que possa acontecer. Já o amor sensual é justamente trazendo à tona a beleza, a forma da mulher. É um amor muito sutil pela beleza da mulher, tá certo? Como até já foi colocado anteriormente, principalmente a Vênus, a deusa Vênus. A quase totalidade de seus textos amorosos tendem à celebração dos prazeres corpóreos e não sentimentalismo, tá certo? Então ele vai trabalhar do culto à forma, do culto ao corpo, certo? Como aquelas estátuas de grande porte que traz aqueles corpos sarados dos homens, né? E das mulheres, aquele corpo de violão, ok? Que era o desejo da época. Então ele vai fazer esse resgate justamente falando sobre a questão dos prazeres do corpo e não dos prazeres sexuais, ou até mesmo sexuais do naturalismo e até mesmo dos prazeres sentimentais da escola romântica, né? E aí, pessoal, Alberto de Oliveira, né? Alberto de Oliveira nasceu em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, onde diploma-se em farmácia. Olha só que interessante, né? Faz farmácia e vai se endireitar mais para o lado da literatura. Que bom, né? Para nós da área. Inicia o curso de medicina e ao lado de Machado de Assis, olha só a amizade que a pessoa faz, né? Machado de Assis. Ele acaba que fazendo parte ativa na fundação da chamada Academia Brasileira de Letras, a chamada ABL. Ele foi doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires, onde elegem o príncipe dos poetas brasileiros, né, no concurso promovido pela revista Fonfon, para substituir o lugar deixado por Olavo Bilac. Alberto de Oliveira faleceu em Niterói, também no Rio de Janeiro, em 1937. Bom, as características estilísticas desse autor tão importante, né? Alberto de Oliveira ele foi da tríade parnasiana, um dos que mais se destacou, né? E que mais se apegou às regras e também às características específicas do estilo, onde mais fortemente a gente pode perceber a sua grande rigidez formal, a sua precisão vocabular muito grande, uma pobreza temática, onde ele de fato vai destacar mais o trabalho de descrever objetos clássicos como vasos, né? Sem emoção, não traz nenhum tipo de emocionalismo para suas poesias, e também, claro e logicamente, o descritivismo por descrever demais esses objetos, né? Duas de suas poesias mais importantes, né, dois sonetos muito importantes, Vaso Grego e Vaso Chinês, onde ele, além de destacar as características robustas desses vasos, né, grandes, ele também vai fazer, além de agregar conhecimento a essa questão da descrição do objeto clássico, ele também vai fazer uma volta ao tempo e, além de simplesmente descrever o objeto, ele também vai ampliar um pouco mais esse leque de informações. Ele consegue agregar maiores informações em relação à civilização grega e também à civilização chinesa, né? Então, por isso, vaso grego e vaso chinês, tá? Nós temos aqui um trecho do vaso grego. Esta, de áureas relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa, um dia, já de os deuses servi como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos, que a suspendia. Então, e ora repleta, ora esvaziada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça admira, toca e do ouvido aproximando-a, as bordas finais há de lhe ouvir,
cânora e doce. Ignota voz, qual se de antiga lira fosse a encantada música das cordas. Qual se essa a voz de Anacreonte fosse. Como falei para vocês, é apenas um trecho. Olha só a volta temporal que ele dá. Ele volta de fato a questão experiencialista de levar o leitor do seu texto poético à antiguidade, à civilização grega, e também não esquece em momento algum de descrever o vaso grego, né? Então ele trabalha nessas duas vertentes, de fazer essa viagem, de realmente experienciar o que foi a civilização grega, no caso, né? E também de descrever, de detalhar o que era esse objeto, no caso o vaso grego. As principais obras do Alberto de Oliveira: Canções Românticas, um conjunto, né, um conglomerado de poesias, lançadas em 1878. No caso, essas foram as obras que antecipam a sua adesão ao parnasianismo. Meridionais, em 1884, e Versos e Rimas, a obra mais famosa, de 1895. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Raimundo Correia, que coincidentemente é o nome e sobrenome do meu avô. E coincidentemente também é o nome da rua da escola, tá certo? Não sei se vocês sabem, mas o nome da rua da nossa escola se chama Raimundo Correia Lima da Costa, parece, né? Que é o nome inteiro do meu avô, ok? Muito bem. Coincidências à parte, vamos falar um pouquinho do Raimundo Correia. Raimundo Correia foi um poeta e também diplomata brasileiro, onde foi considerado um dos inovadores da poesia nacional, né? E quando secretário da delegação diplomática brasileira lá em Portugal, ele publica aí uma coletânea de seus livros na obra Poesia, sua obra mais famosa, né? Essa coletânea data-se de 1898, ano de sua publicação. E aí, quando ele retorna ao Brasil, ele assume a direção do Ginásio Fluminense de Petrópolis. Mas já com a saúde bastante abalada, ele retorna à Europa, onde vem a falecer em Paris, na França. Mas deixou um legado muito importante para a gente. As características mais predominantes da poesia trabalhada, destacada por Raimundo Correia. Ele tinha como características pessoais o pessimismo, o predomínio da simulação, da percepção aguda, da transitoriedade da ilusão humana. O gelo descritivista da escola seria quebrado por uma emoção genuína que humaniza a paisagem. Ou seja, Raimundo Correia vai trabalhar mais envolto da natureza, da melancolia, do pessimismo, trazendo esse tom filosófico e também trabalhando a moral, a moralidade nas suas poesias. E aqui eu trago um trecho de Anoitecer, certo? Uma poesia também bastante conhecida, do arcabouço literário de Raimundo Correia. Embraseia o ocidente na agonia, o sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se além da serranja os vértices de chamas aureolados, e em tudo, em torno, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa avulta, e cresce a sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula. Trêmula, anoitece. Olha só como, de fato, existe essa questão da preocupação, né? Ele descreve a questão do luar, do processo de anoitecer, na parte final mesmo da poesia, né? Coincidindo justamente com o título, ou seja, não é uma coisa perdida, subjetiva. Mostra, né, prova por A mais B, que o autor parnasiano tem essa característica chave, que é justamente ter a objetividade motriz na hora de se criar a sua poesia, tá certo? E de fato ele fala dessa questão, né, do anoitecer, da natureza, do meio natural, do processo natural que as coisas acabam que acontecendo, né? Muito bem. As principais obras lançadas e compradas, né, pelos leitores: Primeiros Sonhos, de 1879, Sinfonias, 1883, Versos e Versões,
de 1887, Aleluias, de 1891. E a exemplo dos demais componentes da tríade, Raimundo Corrêa foi um consumado artesão do verso, dominando com perfeição as técnicas de montagem e também de construção do poema. Na realidade, todos eles foram hegemônicos nessa questão. Outros poetas que também ganharam uma certa notoriedade, mas que não fizeram parte da tríade, da trindade parnasiana, Além dos poetas da tríade parnasiana, fizeram parte do parnasianismo brasileiro Vicente de Carvalho, que ficou conhecido como poeta do mar. Trabalhou muito a questão do mar, das águas nas suas poesias, tá? Vicente de Carvalho, ele ganhou uma certa notoriedade também durante a Semana de Arte Moderna, onde ele foi semanista, houve exposição, ele fez parte. Semana de Arte Moderna, que é um conteúdo ainda alheio a vocês, ainda será trabalhado no terceiro ano, logo no primeiro bimestre. E também Francisca Júlia, naquela época não era normal mulheres, não era comum, mulheres fazerem parte da literatura, mas Francisca Júlia foi considerada a voz poética parnasiana mais próxima da impassibilidade pretendidas pelos defensores do estilo. Pessoal, impassibilidade é uma das palavras mais importantes que existe dentro das características da escola. O que seria a impassibilidade? A impassibilidade nada mais é do que a negação ao que é sentimental. Tudo que é sentimental é emotivo. E tudo que não é sentimental é impassível. Tá certo? Não é impossível, é impassível. Então todos os autores da escola parnasiana são impassíveis, porque eles tentavam se esquivar demais de tudo aquilo que se remetesse a sentimento, tá bom? Muito bem. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Ela ficou um pouco longa. Que bom que eu não consegui entrar na casa dos 40 minutos para não ficar tão longo assim. Eu acredito que eu consegui contemplar toda a escola. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para qualquer tipo de dúvida, me procurem nas redes sociais. Não se acanhem, tá? É isso, pessoal. Abraço, beijo. Espero reencontrá-los em breve. Infelizmente, esse ano não mais, Mas o ano já está acabando e com certeza o terceirão vem aí. E a gente vai se ver bem mais, tá bom? Que todos fiquem bem. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, bom dia.